Olá pessoal, tudo bem? Essa é a sexta videoaula de PER e vamos falar sobre conexão com o banco de dados, com o PER. Para trabalhar com SQL e o PER, primeiramente devemos instalar o módulo DBI. Vamos vir aqui no prompt de comando, digitar os comandos cpan install DBI e dar Enter. No caso, no meu computador ele já está instalado, mas eu vou dar sequência para vocês verem. Ele demora um pouco para instalar. Eu vou dar um pause aqui enquanto instala. Pronto, já instalou. Nem demorou muito porque acho que ele já está instalado. Para a gente verificar o driver que foi instalado, nós vamos fazer um script bem curto aqui. Script warning is the escolher a linguagem PER aqui. Vou dar um print. Número 1 AM DGI vamos 5 segundos aqui. Salvar como. É o nome de teste. Eu vou salvar. Estou na minha pasta. Onde está o PER. Vou clicar em cima do teste. No caso ele deu algum erro aqui. Vamos ver. Vamos ver. O erro aqui foi porque eu esqueci de um S, que é o warnings. Aqui. Vou salvar. Vou executar o teste. Aqui está os drivers que ele instalou. Eu vou usar esse driver aqui, o MySQL, para fazer a conexão com o banco. Vou abrir um novo arquivo. Vou copiar o início do outro projeto. Aqui. E a conexão vai ser o seguinte, pessoal. My DBH recebe DBI. Connect. DBI. Aqui eu coloco o nome do meu drive, que é o MySQL. E aqui vai ser o nome do meu database, do meu banco de dados. No caso aqui eu não tenho nenhum criado, então eu vou criar um database. Para isso eu vou usar o próprio prompt de comando de novo. Eu vou dar o simples comando chdir aspas
C, dois pontos, barra, champ, MySQL, barra, bin, barra. No caso, pessoal, ele está indo nesse MySQL aqui que eu instalei junto com o champ, a primeira videoaula. C, dois pontos, champ, MySQL, bin. Pelo prompt, nós vamos executar esse MySQL com o comando MySQL -u de usuário, root, -p de password. Ele vai pedir o password, que no caso eu não tenho. Eu vou dar Enter e ele deu um erro. Por quê? Porque eu não startei o meu servidor, o shunt. Eu vou dar um start no MySQL aqui. Vou dar o mesmo comando. Ele vai pedir a senha. Não tem. E ele entrou no MySQL. Eu vou visualizar agora todas as meus bancos de dados. Vou dar o show data base. Aqui são todas as minhas tabelas. Tem a MySQL, Daniel, site. E eu vou criar uma tabela. Uma tabela não, um banco de dados. Eu vou criar database site per ponto e vírgula. E ele criou. Tá? Um novo ponto para listar. Show database. E percebe aqui, ó, site per. Aí eu vou voltar no meu script e vou colocar aqui site per, que é o nome do meu banco de dados. Depois disso eu vou dar o localhost, que é a minha máquina local. Vou dar vírgula. E aqui eu vou colocar o meu login, que é root, vírgula. Não, seria minha senha, mas como eu não tenho, ele vai ficar em branco. Aí eu vou dar o comando aqui, or, se ele não conseguir conectar, vai. Não foi possível fazer conexão. Pronto. Isso aqui ele responde uma mensagem de erro do DBI. Aqui eu vou dar o ponto e vírgula. Aqui eu vou dar o my return. My return vai receber essa variável aqui. Conexão DBH. Mas eu vou fazer uma condição aqui para ele me retornar se foi conectado com sucesso. Se return for verdadeiro, ele vai escrever para mim conectado com sucesso. Conectado com sucesso. Barra N, ponto e vírgula. Agora eu vou desconectar o banco. Depois disso, dbh
Eu vou dar um sleep para ele ficar na tela. 5 segundos. Eu vou salvar. Conexão. Vamos ver se ele conecta. Conectado com sucesso. Bom, pessoal, já que ele está conectado, vamos criar uma tabela e inserir no banco de dados. Se eu vim aqui, perdão, use site per. Agora estou usando esse banco de dados. Aqui o comando show tables. Lá está infinite. Assim, teria uma tabela criada. Eu vim aqui no novo, pegar toda essa parte inicial da conexão, vou copiar, vou colar, vou escolher a linguagem, e aqui eu vou escrever MySQL recebe e carrier create table live. Vou abrir e fechar parênteses, dar o ponto e vírgula. Não vou colocar muitas coisas que vou dar como escolher o ID int not null out increment. Ele vai incrementar um número após o outro. Vou dar o nome do livro, varchar 50. E-mail, precisa. Eu preciso, tipo, colocar mais uma editora aqui. Editora. Varchar 50, que é o número de caracteres para editores. Aqui eu vou dar um primary key. Aqui. O ID. Uma coisa que eu esqueci aqui é abrir chaves. Em vez de parênteses aqui, coloco uma chave. Aqui é parênteses, com uma chave. Daqui my return recebe DBH do SQL.
Agora fazer a posição. If return. Se tudo isso for verdadeiro, se tudo isso deu certo. Se não houve nenhum erro. Print. Tabela adicionada com sucesso. Else. Print. Vou colocar a mensagem de erro do DBI. Barra N. Barra N. Erro. DBI. Caso eu tente executar o arquivo duas vezes, o programa duas vezes, como a tabela livre já vai estar criada, ele vai dar algum erro, né? Aí, ponto e vírgula. E vamos pegar o final do outro arquivo e copiar e colar. Ctrl C. Ctrl V. Vou salvar como criar tabela. Vamos executar o arquivo. No caso, programa, né? Criando tabela, criar tabela. Deu algum erro. Provavelmente porque eu esqueci de definir aqui como uma variável escalar. Vou salvar. Esse não tem mais nenhum erro. Criar tabela. Outro erro. Bom, pessoal, o erro foi essa vírgula aqui, ó. Eu coloquei depois do parênteses. E ela tem que ser depois da chave. Vou dar Ctrl S para salvar. Eu vou executar agora. Que é a tabela adicionada com sucesso. Vamos ver lá no nosso banco de dados se criou mesmo a tabela. Show tables. Aqui ele criou. Tabela livre. Se eu tentar executar o arquivo de novo, como já tem a tabela livre criada, ele vai dar um erro. Ele falhou. Bom, pessoal, essa foi a videoaula sobre conexão com o banco de dados. Eu espero que vocês tenham entendido. E a próxima videoaula eu vou ensinar como inserir dados na tabela. Obrigado.